E esse negócio de imposto é sinistro, hein? Boa parte do que gastamos em energia vai para os impostos? Calma, não surta, vou te explicar. Lógico, o rico paga o quê? Enquanto iates de luxo pagam quanto? Zero. O trouxa sou eu que pago. Vamos viajar no tempo para entender como é que esse pessoal tem trabalhado? Era uma vez uma baladeira chamada Joaquina, que decidiu convidar o bairro todo para sua festa de 30 anos no quintal da casa dela. Empolgadaça, ela escolheu o tema da festa para causar. Brilha, brilha, estrelinha na terra da Anitta. Encheu a casa de luzes de todas as cores, botou pisca-pisca até no banheiro. E aí, quando chegou o grande dia, todo mundo se reuniu na casa dela esperando a entrada triunfal da Joaquina. Quando o relógio marcou meia-noite, a Joaquina respirou fundo para entrar no quintal com grande glória. Eita! Cadê a nossa estrelinha brilhante? Não tô vendo nada. Ah, olha ela aí. Por que choras, Joaquina? Você não sabia que boa parte do que gastamos em energia vai para os impostos? Mas afinal, qual é o problema dos impostos no Brasil? Os caminhos do dinheiro. Episódio 3. Qual é o problema dos impostos no Brasil? Olá, eu sou a Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, e fiz essa série de 4 episódios para explicar por que a gente paga imposto como país desenvolvido, mas recebe serviço público com qualidade de subdesenvolvido. Nesse episódio, eu vou jogar a luz sobre um tema enterrado tão bem que mereceria um limpa-fossas e que, olha, fede cada vez que a gente busca as respostas. Afinal, como o Brasil se tornou um país onde quanto mais pobre você é, mais impostos você paga? E porque mesmo recebendo cada vez mais, parece que a máquina pública trabalha cada vez menos para a população. Qual é o problema dos impostos no Brasil? E será que tem jeito? E esse negócio de imposto é sinistro, hein? Mas para iluminar esses problemas, eu vou acender a luz lá na casa da Joaquina, entendeu? Iluminar? Ah, mas antes disso, se você também tá achando que a conta de luz tá cara aí na sua casa, já se inscreve nesse canal, é de graça e ainda não paga imposto. Mas nunca se sabe, né? Ai, gente, a coitada da Joaquina não podia imaginar que de tudo que a família dela paga na conta de luz, apenas metade é para custear a luz em si, porque o resto é tudo imposto, taxa e encargo. Ah, e a gente precisa lembrar, né, que a energia é essencial para absolutamente tudo. Até para gerar energia, a gente precisa de energia elétrica. Então vamos começar a fatiar esse bolo da Joaquina? Calma, Joaquina, é só um exemplo, tá? Se pagar a conta de luz fosse que nem distribuir as fatias do bolo, essa conta seria mais ou menos assim. Essa primeira fatia é do custo da geração de energia. Esse valor depende do tipo de geração, como hidrelétrica ou termoelétrica. Exemplo, se a conta de luz custa R$100, R$30 vai para a fabricação da luz. Já essa outra fatia menor aqui vai para pagar a transmissão da energia, que é como ela sai lá da hidrelétrica, passa pelos transformadores e fios para chegar no centro de distribuição. E essa fatia aqui, equivalente a outros R$30 da conta, seria para bancar a distribuição de energia, ou seja, os custos e lucros da empresa que faz a energia chegar na sua casa. Ué? E o resto do bolo? Sobrou tanto? Ah, sobrou não! Já tem uma galera esperando essa fatiazona aqui. E a Joaquina é obrigada a dar o bolo dela, mesmo sem ter convidado. Esse pedaço aqui do bolo é para os encargos setoriais, que são tipo uns bicões da festa. São custos operacionais, subsídios e tudo aquilo que os impostos tradicionais não cobrem, mas as empresas não querem arcar sozinhas. Isso é tudo repassado para a conta de luz da Joaquina e para a sua também. E ainda tem essa última fatia generosa do bolo, que é dividida entre o governo do estado e o governo federal. ICMS é do estado e PIS/COFINS é de Brasília. Como eu te expliquei lá no episódio 1 sobre carne, ICMS é o principal imposto estadual e ele é cobrado em cima do consumo. Ele não tem destino específico, pode ser usado pelos gestores onde for necessário.
Já o PIS/COFINS, que são tributos federais, em teoria seriam destinados apenas à Seguridade Social, que são políticas públicas voltadas à saúde, previdência social e assistência social. E você achando que não tinha político na sua festa, né, Joaquina? Quanta gente mordendo esse bolo, não sobrou nada pra mim. Falando em festa, quem aí gosta de uma cervejinha gelada? Pois bem, quase 1/3 do custo de produção dela é energia e os tributos relacionados a ela. Aliás, todos os impostos da cerveja somam mais da metade do seu preço final, sendo a outra metade para custos de produção, distribuição e lucro. Da próxima vez que você abrir uma latinha, já sabe, né? O governo tá bebendo metade com você. Olha que delícia. Não chega de beber não, Daisy? Não, eu vou beber só. E é isso que eu quero explicar para você hoje, criatura. Os 3 maiores problemas dos impostos no Brasil. Primeiro, muito imposto sobre consumo. Para agora e olha a sua volta. A roupa que você está usando, o tênis, o seu corte de cabelo, a coxinha que você lanchou, o ônibus que você pegou, o seu smartphone com internet 4G. Você não está pagando só pelos produtos ou pelos serviços. Dentro de cada item que você compra, parte do custo é imposto e vira dinheiro público. 2/3 de tudo que o governo do Brasil arrecada são impostos sobre o consumo. Quando nós temos uma estrutura tributária, o modus operandi da tributação, que faz escolhas por uma tributação que incide principalmente sobre o consumo, nós acabamos superonerando uma camada da sociedade, um grupo social, que é um grupo que já vem acumulando uma série de outras opressões. São aqueles grupos que já estão engessados na base da pirâmide social. E assim como a energia, existem itens que a gente não tem como não consumir, não tem opção. A gente paga porque precisa. Não dá para escolher ficar sem eletricidade. A gente é obrigado a pagar quase metade da conta em impostos e encargos para não correr o risco de ficar sem luz. O que nos leva ao segundo grande problema. Se prepara, porque isso vai dar raiva. Regressividade nos impostos. O que isso significa? Significa que quem tem menos dinheiro paga mais impostos e quem tem mais dinheiro, proporcionalmente, paga menos impostos. Ou seja, o nosso sistema não é progressivo, é regressivo. Eu acho que deveria cobrar mais dos ricos do que dos pobres. Lógico, o rico paga o quê? Não paga mais quem tem mais? Eu sabia que essa pergunta ia vir, mas lembra que 2/3 de toda a arrecadação lá do governo vem do consumo e é aí que a coisa aperta. Porque no imposto de renda, os mais pobres podem até ser isentos de pagar, mas no consumo não tem jeito não. Você paga imposto querendo ou não querendo. Vamos pegar 2 exemplos. A casa da Joaquina, aniversariante que fecha o mês contando moedinha, e a casa do Joaquim, que é muito, muito rico. A Joaquina está entre os 90% dos brasileiros que ganham menos de R$ 3.500 por mês. O salário dela é de R$ 2.200, guarda essa informação. Apesar disso, ela faz parte do grupo dos brasileiros que mais enchem os cofres públicos pagando imposto a cada compra, justamente porque ela faz parte da maioria. Já o Joaquim ganha R$ 16.500 por mês. Ele está entre os 5% mais ricos do Brasil. Se os dois resolvem comprar o mesmo modelo de celular, custando R$ 1.000, desses R$ 1.000, 400 são tributos. Agora eu te pergunto, qual dos dois pagaria mais impostos? É fácil a gente dizer que eles pagariam exatamente o mesmo valor, correto? Em valores absolutos, sim, mas não quando a gente compara a renda de cada um deles. Esses R$ 400 em tributos equivalem a quase 1/5 da renda mensal da Joaquina. Já para o Joaquim, esse valor em impostos são apenas 2,5% da renda mensal. Ou seja,
Os impostos do celular pesam 7 vezes mais na renda da Joaquina do que na renda do Joaquim. E quanto menor a renda, maior a quantidade de pessoas que consomem aqui no Brasil. Ou seja, os pobres são os que mais contribuem e os que mais sentem no bolso. Mas isso é só o exemplo do celular, tá? Imagina a soma de tudo que o Joaquim e a Joaquina consomem ao longo do mês com gastos básicos. Ai, Joaquina, depois de pagar o aluguel, comprar comida no mercado, encher o tanque, pagar a conta de luz, comprar remédio, a Joaquina usou todos os R$ 2.200 e pagou 1/3 da sua renda em impostos, o que daria cerca de R$ 770 só em tributos. Agora, se o Joaquim pagasse por exatamente as mesmas coisas básicas da vida, aluguel, comida, luz, gasolina, remédio, ainda que o Joaquim gastasse o dobro em cada um desses itens e chegasse a um valor final de R$ 4.400, ele teria gastado cerca de R$ 1.500 em impostos, o que não é nem 10% da renda total dele. Mesmo aproveitando a vida no presente, ele ainda tem como respirar, viver bem e ainda investir o restante com as dicas aqui do Me Poupe. Por isso, os impostos atualmente pesam muito mais sobre quem tem menos, porque boa parte da renda básica é para pagar esses tributos. O que você precisa entender é que, apesar da gente estar entre as 15 maiores economias do mundo, nós ainda somos um país pobre. 9 em cada 10 brasileiros ganham menos de R$ 3.500 por mês. A desigualdade no Brasil é tão grande que metade de toda a renda brasileira está nas mãos de apenas 1% desses brasileiros. Ou seja, 1% tem metade de toda a grana do Brasil. Quem compra uma bolsa dessas de 100 mil ganha isso por semana ou até menos. É o mesmo que um trabalhador que recebe salário mínimo gastar 200 ou 300 reais só numa bolsa. Imagina que na festa da Joaquina houvesse 100 convidados para dividir aquele bolo. Só um deles pegaria metade do bolo. Os outros 99 iam dividir o restante do tapa. Gente, que é isso? Olha o desespero do povo! Mas presta atenção, o problema não é a riqueza de quem tem dinheiro. Afinal, é para isso que a Me Poupe foi feita, para que todo mundo possa chegar no nível do Joaquim. O problema é como a carga tributária sobre o consumo amarra a Joaquim na pobreza. A gente não tem que combater a riqueza, e sim a pobreza. Os tributos podem servir como uma ferramenta para diminuir a desigualdade de um país, trazendo quem está para baixo da pirâmide lá para cima. Ou seja, diminuindo a distância entre a base e o topo dessa pirâmide. Isso seria um sistema tributário progressivo. É uma escolha implementada talvez em toda a nossa história de arrecadar desse jeito, né, de forma eficiente, mais desigual, e também utilizar de forma ineficiente, porque faz parte de uma estratégia política, faz parte desse processo de não distribuição de renda que o país vive. Essa história de progressividade nos impostos também se aplica à cobrança das alíquotas dos produtos. Calma, não surta, vou te explicar. Tem produto essencial que poderia ter alíquota mais baixa e tem produto não essencial, como os de luxo, que a alíquota poderia ser mais alta, mas atualmente eles são isentos. Entre os tributaristas, existe o chamado princípio da seletividade, ou seja, quanto mais essencial o produto ou serviço, menor deveria ser o imposto, tipo comida, saúde, energia. Agora, quanto menos essencial o produto é, maior deve ser o imposto dele. O trouxa sou eu que pago. Tá pesado, muito pesado. Esses políticos são todos uns filha da... No Brasil, a gente paga cerca de 40% de imposto na energia elétrica todo mês. Você viu lá na festa da Joaquina. Enquanto iates de luxo pagam quanto? Comenta aqui embaixo, chuta aqui antes de eu falar. 20%? 30%? 40%? Zero. Você, com seu carrinho, paga aí o quê? 3%, 4% do valor do carro todo ano, né? De IPVA. Dá ali, vai, R$ 2.000, R$ 2.800.
Enquanto isso, um iate de 70 pés, no valor de 28 milhões de reais, paga zero. Se a gente considerar uma média de 4 milhões de reais por iate e 300 mil reais por lancha, todo ano o Brasil deixa de arrecadar quase 3 bilhões de reais em tributos. Mas sabe como é, né, gente? Prioridades. Primeiro a gente cobre PVA do motorista de aplicativo, depois a gente se vira com a nossa galera lá em Brasília. Essa lógica de decidir a alíquota mais baixa ou mais alta também funciona para estimular ou desestimular a venda de um produto. Quanto menos encargos em cima de um produto, mais barato ele fica, o que estimula a compra. Quanto mais alta a alíquota, mais caro esse produto fica e, consequentemente, menos pessoas vão querer ou poder comprar. Isso na teoria. Exemplo. Que tal zerar os impostos de livros escolares? Isso para estimular o consumo, né, e facilitar o acesso à educação. E quando tem boa vontade, dá, gente. Em 2021, São Paulo zerou o ICMS sobre o leite. Em Minas Gerais, arroz e feijão também ficaram isentos. O próprio cigarro aumentou muito de preço por causa do imposto. Atualmente está na casa dos 83% para desestimular o consumo. A figura da concessionária, ela tem que existir, né? Porque ela é responsável por essa distribuição da energia, né, até os consumidores finais. Só que a gente fica amarrado às tarifações deles. Todos os concessionários do Brasil, elas têm os seus reajustes tarifários anuais e a gente fica preso ao que elas fazem de cálculo ali e botam para a aprovação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela homologa as tarifas das distribuidoras, né? Ela dá ok se a tarifa realmente é isso, se vai ter esse aumento. E com isso a gente entra no terceiro grande problema: a falta de retorno para a população. A gente viu no episódio 2 sobre combustível que o brasileiro paga imposto de Canadá, mas recebe serviço de Brasil, né? E a pergunta que não quer calar é: se a gente paga tanto imposto, por que a gente recebe tão pouco? Para onde vai o dinheiro que entra nos encanamentos das prefeituras, estados e governo federal? Será que o dinheiro é abduzido por extraterrestres com a missão de dizimar o seu saldo bancário? Nem precisa de missão extraterrestre. O problema está bem aqui mesmo, em terra firme, e começou há muito tempo com alguns seres humanos também conhecidos como políticos. Pessoas como eu e você que são pagas para fazer a gestão da montanha de dinheiro que chega nos cofres públicos. Vamos viajar no tempo para entender como é que esse pessoal tem trabalhado? O ano é 1994. O Brasil se tornava tetracampeão. É tetra! É tetra! No rádio, Raça Negra tava bombando. Mas tinha outra coisa importante rolando também. O ano de estreia do Plano Real. Não vai ter mais inflação. Real está nascendo a sua moeda. Muita gente aqui não estava nem nascida, mas o real que a gente usa hoje está cada vez mais fraquinho, né, coitado? Foi concebido para combater a hiperinflação. Imagina só, você sair para comprar um pãozinho na padaria hoje, custando ali R$1, no outro dia estava custando R$5. Era praticamente impossível conseguir manter o dinheiro na carteira. Para você ter uma ideia do tamanho dessa inflação, em 15 anos, ela foi de 13 trilhões e 300 bilhões por cento. Sim, é isso aí que você está vendo aí na tela, esse número gigantesco. Os brasileiros compravam tudo que podiam assim que tinham dinheiro, porque a gente sabia que no dia seguinte estaria custando tudo muito mais caro. Misericórdia, o que é isso, Senhor? Aí veio o Plano Real, com a missão de acabar com tudo isso. E em muitos aspectos, o Real conseguiu livrar a gente dessa fase, que parecia um filme de terror. Se você, assim como eu, lembra daquela época e tem trauma daquela fase, comenta aqui embaixo. Tenho trauma, Nath. Tive uma ideia. Vamos aproveitar que a gente está aqui em 1994 e dar uma voltinha no mercado? Por que não, né? Pega um lencinho, aperta a fivela do capacete, que as imagens são de chorar de saudade. Quilo de arroz em 94, 64 centavos. 1 quilo de feijão, 90 centavos.
Pãozinho fresquinho, 9 centavos a unidade. Quer um filé mignon? 6,80 o quilo, meu bem. E se a gente resolver pegar um cineminha? 5 conto. Acabou o filme? Quer voltar pra casa? Passagem de ônibus tava lá entre 29 e 54 centavos. Imagina o quanto você conseguiria comprar e investir com o seu salário e a sabedoria de hoje. Mas calma que nem tudo são flores, né? Não é assim, uau, que mundo maravilhoso. As coisas eram mais baratas, mas, gente, a galera ganhava muito menos também. Se a gente for pegar o salário mínimo em setembro de 1994, ficaria ali em torno de R$70. Uma miséria, né? As coisas não parecem mais assim tão baratinhas. De lá pra cá, a coisa só piorou. O poder de compra, ou seja, quanto você consegue comprar com o mesmo dinheiro, fez assim, ó, derreteu. R$100 agora valem o mesmo que R$13,91 em 94. Mas em outros países desenvolvidos, o que aconteceu? Teve inflação também, mas nada que se compare ao Brasil. $100 agora valem o mesmo que $50 em 1994. Bora voltar para 2022? E como eu te falei, muito dessa desvalorização tem a ver com a má administração do nosso dinheiro. Não é de você que eu tô falando, não. Pra isso já tem Me Poupe. Pense bem nisso. Eu tô falando da má administração do nosso dinheiro que está nas mãos deles. De 94 pra cá, o governo já gastou 4 vezes acima do que arrecadou. Pois é, os nossos gestores têm histórico de gastar mais do que deveriam. Tem talento pra isso. Se você acha que eles deveriam ter aulas de como poupar, gastar, investir melhor, já manda esse vídeo pra sua prefeitura. E pro Paulão também. E é aqui que entra o X da questão. Presta atenção. Se você ganha R$3.500 de salário e gasta R$5.000 no mês, você precisa tirar R$1.500 de algum lugar, certo? Errado! Se você ganha R$3.500, só pode gastar R$3.500. Isso era só uma pegadinha da Nath. Qualquer bom gestor sabe que nunca se deve gastar mais do que se arrecada e que só se pega dinheiro emprestado para investir e com garantia de retorno. Isso é básico, gente. Só que, infelizmente, os nossos gestores têm um longo histórico de cagadas financeiras com o seu dinheiro. O seu, o meu, o nosso, de todos os brasileiros. E diferente do seu cunhado, cara de pau, que pede dinheiro da aposentadoria da avó para pagar cartão de crédito com balada, o governo utiliza métodos mais refinados para cobrir as cagadas que ele faz com o dinheiro público. O mais fácil é aumentar impostos embutidos, que são aqueles que a gente não vê e que podem ser usados com qualquer coisa. O segundo jeitinho é cortar gasto público com despesa essencial, como saúde, educação e segurança. Terceiro, também bem utilizado, pegar dinheiro emprestado a prestações a perder de vista e jogar a bomba da dívida lá pro futuro. Depois os trouxa pagam a conta, né? Brasileiro é tudo igual, eles se viram. Tá pensando que você era o único que gastava no cartão de crédito sem ver o amanhã? Tem muita gente na política fazendo exatamente a mesma coisa e não é de hoje. É o que a gente chama de dívida pública, quando o governo pega dinheiro emprestado para cobrir o que faltou e garante pagar esse valor com juros e correção monetária lá no futuro. Lembrou do Tesouro Direto? Exatamente. Já que você vai pagar essa conta como cidadã ou cidadão, por que não receber também como investidora? Antes que você fique com medo de não receber o que emprestou para o governo, relaxa, tá? O que nós, pessoas físicas, emprestamos para o governo não chega a 2% do volume que eles devem. Quem mais empresta ao Tesouro são bancos, previdências privadas e fundos de investimentos. Tem uma questão importante na dívida pública que é, a gente paga a dívida pública quando a gente amortiza, quando a gente pega dinheiro, paga e quita. Quando a gente fica girando essa dívida, né, fazendo rolagem dessa dívida, emitindo mais título e mais título, a gente está pagando juros, a gente não está diminuindo a dívida pública, a gente não está pagando a dívida pública, a gente está administrando a dívida. E nos últimos anos, o que o governo federal vem fazendo é administrar essa dívida, ele fica emitindo mais títulos e nos últimos anos, cada vez com taxa de juros maior, que vai aumentando o bolo de juros, mas não necessariamente ele está pagando essa dívida.
É como se a Joaquina, e talvez você conheça uma pessoa desse jeito, estivesse trabalhando hoje para pagar as parcelas do cartão do ano passado, consumindo normalmente, parcelando mais coisas e jogando a bomba lá pro futuro, como se não houvesse amanhã. E esse ciclo é tão vicioso que metade de todo o orçamento do nosso país é para pagar dívida e juro da dívida. É isso mesmo que você tá vendo. Metade de todo o dinheiro que a gente paga nos impostos vai para este destino infeliz, pagar as dívidas do governo. Para você ter uma ideia, isso aqui é o que vai para educação, saúde e segurança. Mas como é que a gente vai conseguir melhorar esses serviços se metade do dinheiro público tá indo só para pagar dívida e juros? Só me poupe na causa. Entendeu? Como tá tudo conectado. Mas, Nath, quem vai ajudar a gente? Olha, lá na minha casa a gente diz que geralmente é quem pergunta. Mas calma, não é só você não. É cada pessoa que viu esse vídeo, que compartilhou e que vota. A regra é, votou, cobrou. Porque é o seu dinheiro que vai para as mãos deles e delas. Seja a pessoa que cobra e não aquela que só paga a conta sem nem saber o que tá bancando. É nas urnas, viu, cara? Depois pra me reclamar, eu tenho que saber em quem eu votei. Você viu hoje que os principais problemas que os impostos têm no Brasil são: a grande maioria dos impostos é sobre o consumo, o que acaba pesando mais para quem tem menos dinheiro. 2. Impostos muito altos para itens essenciais como a energia elétrica prejudicam os mais pobres. 3. Pouquíssimo retorno desse dinheiro dos impostos para o povo, principalmente para quem mais precisa. Quando a administração é ruim, o vazamento de dinheiro é a consequência e quem paga a conta é você. E antes que você faça suas malas para ir embora do Brasil, vai ter bolo. E se tivesse solução? E se eu te disser que eu encontrei alternativas aqui mesmo no Brasil para mudar essa realidade? E que o Brasil tem o produto que lidera o ranking de impostos no mundo? Vai piorar antes de melhorar, né, gente? Mas o Brasil tem remédio. Amargo, mas tem. Quer saber que remédio é esse? Se inscreve no canal, ativa aqui o sininho, o balangodango da Nath, que o próximo episódio já tá pronto. No próximo episódio. Sabe aquele choque que dá entre expectativa e realidade? A situação não tá boa. A nossa Constituição garante direitos básicos para qualquer brasileiro. O país tá um caos. A gente paga simplesmente 5 vezes mais impostos sobre remédios do que a média global. Pega o seu analgésico, porque isso pode doer.